não chegaremos a lugares altos, segundo Deus, se não mantivermos essa constante ligação com o Pai, em oração. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, repita comigo, a igreja, 1, 2, 3, a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8: disse-lhe o anjo: Arruma-te e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que estava tendo alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Pai Santo, em nome de Jesus, reunidos no teu nome, aqui estamos. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, e nos ensine, Senhor, nesta manhã, o que acontece quando a igreja ora. A igreja está no mundo para fazer a diferença. A igreja não está no mundo para tornar-se uma igreja defensiva, não. A igreja está no mundo para ser uma igreja ofensiva e libertar almas das cadeias eternas das trevas. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos com poder, com graça, com misericórdia, e fale ao coração do teu povo, enquanto aqui eu abro a minha boca. Nós te tributamos toda a graça, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus? Nós estamos diante de um episódio onde um homem de nome Herodes prende as lideranças da igreja. Ora, o pensamento humano e natural diz que se você quiser desbaratar um exército inimigo, é simplesmente atacar ou acabar com as cabeças pensantes. O que esse homem não sabia é que existia uma igreja, e essa igreja não era tão somente um exército. Essa igreja não era tão somente a inimiga de Herodes. Essa igreja não era tão somente alguém que quer manifestar a cultura do reino na terra. Essa igreja não era apenas isto. Esta igreja era um movimento vivo. Essa igreja andava e fluía no mover de Deus, mesmo neste momento. E Herodes mata a Tiago, o irmão de João. Você vai lembrar-se, Pedro, Tiago e João. Ia Jesus e levava Pedro, Tiago e João
Herodes matou uma das lideranças, Tiago, irmão de João. E ele entendeu em seu coração que o fato daquilo ter agradado aos judeus deveria fazer com que ele repetisse aquela ação e matasse mais uma das lideranças da igreja. Aleluia! Ora, o que esse homem não sabia é que ninguém pode matar quem já está morto. Ninguém pode matar quem já submeteu a sua carne a Cristo, quem já crucificou a sua carne com Cristo. Ei, querido, o mundo tem tentado matar a você, o mundo tem tentado matar os seus sonhos, o mundo tem tentado matar a verdade que queima no seu coração, mas eu vim aqui para te dizer que a verdade que o Senhor Jesus colocou no seu coração e na sua vida não pode ser morta. Por quê? Porque Ele está vivo e vive para toda a eternidade. Ei, querido, o Senhor Jesus está aqui, vive, está falando ao seu coração. Continue pregando, continue caminhando, continue falando, porque eu garanto a sua chamada. Aleluias! E diz o texto bíblico que Pedro foi preso com um grande aparato de segurança. Se fosse hoje em dia, diria-se que Pedro era o inimigo público número 1 do Estado. Dizia-se que Pedro era um inimigo de alta periculosidade, um homem de alta periculosidade. Por quê? Porque Pedro, solto, causava um grande estrago. Um grande estrago nos planos do inferno. E Satanás pensou e usou Herodes para prender aquele homem. Eu quero ver agora ele pregar. Eu quero ver agora ele fazer a obra. Eu quero ver agora ele dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Eu quero ver agora. Agora ele está preso. E mais uma coisa. Ainda esta noite, eu vou matar Pedro diante de todos para que ele sirva de exemplo. É isso que está acontecendo aqui. Naturalmente, isso aqui falava sobre um impossível. Ou seja, um líder da igreja já havia sido morto. O outro estava preso com diversos soldados fazendo a sua segurança, um grande esquema, um grande aparato de segurança. Chegou o dia da sua execução. Pedro estava no corredor da morte. Só que muitas vezes nós não entendemos é que o corredor da morte é um estágio ao qual todos nós estamos. Eu, você, cada um de nós estamos no corredor da morte. A Bíblia vai dizer que por amor do Senhor nós somos entregues à morte todos os dias. Ei, querido, presta bem atenção, só existe uma coisa certa na sua vida, que você vai morrer. Você vai morrer. Você pode morrer, e é certo que você vai morrer, mas a palavra que você pregar, essa permanece para sempre, porque o dono dessa palavra está vivo e vive para sempre. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não se preocupe com o corredor da morte, porque Jesus já te passou da morte para a vida. E repito, você não pode matar a quem já está morto. E diz o texto que diante deste impossível, a igreja fazia contínua oração a Deus em prol de Pedro. Aleluias! A igreja estava orando, a igreja estava buscando. Pedro estava preso, mas a igreja estava solta, a igreja estava livre, a igreja estava orando, a igreja estava buscando, a igreja estava intercedendo diante de Deus por Pedro. E olha, querido, quando a igreja se une para orar, quando a igreja se une para interceder, não tem poder nessa terra que faça parar. Aleluias! Não existe poder humano que possa impedir a igreja de avançar. Não existe poder humano que possa impedir a igreja de crescer. Não existe poder humano que impeça a igreja de orar. Quando a igreja ora, o impossível acontece.
E a igreja encontrava-se diante do impossível. Eu e você, olhando, diríamos que acabou para Pedro. Não tem mais jeito. Acabou a história de Pedro aqui. Aleluia. Mas nós cometemos um grave erro como igreja. Nós citamos o tão conhecido texto de Tiago que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E lá na frente nós vemos que a igreja que orava, a igreja que fazia o seu papel, era a mesma igreja que não acreditava muito na resposta. A igreja estava orando, mas não acreditava na resposta. Foi por isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, não são naturais, não são materiais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A igreja tem uma arma poderosa ao seu dispor. E é interessante que diz o versículo 6, olha aí. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O que era isso? Eu falei para você anteriormente que Pedro estava no corredor da morte. Então Pedro estava no corredor da morte, mas estava algemado a dois soldados, ok? Tinha uma guarda montada na porta da sua cela, porque naquele dia ele seria morto publicamente. E por que isso aconteceu? Por que esse grande aparato de segurança? Porque lá no capítulo 5 desse mesmo livro de Atos, nós vemos como esse mesmo Pedro é miraculosamente liberto da prisão. Este mesmo Pedro é salvo do perigo iminente de morte. Aleluias! E aqui no capítulo 12, nós vemos esse homem dormindo. Um dos mais veementes instintos humanos é o instinto de sobrevivência. Como pode alguém que está no corredor da morte, à beira da morte, está simplesmente dormindo? Nós pregamos que isso é muita fé. Nós pregamos que isso é muita fé em Deus, que isso é muita confiança. Existe um decreto de morte sobre a vida deste homem, e esse homem está dormindo. Como é que pode? Ei, querido, existe um decreto de morte sobre a sua vida, mas existe uma igreja orando. Existe uma igreja orando. Ei, o traficante falou que vai tirar a vida do seu filho, mas existe uma igreja orando. Existe uma igreja orando. Ei, Satanás falou que vai destruir a sua família. Existe uma igreja orando. Existe uma igreja orando. Ei, o diabo falou que seus filhos vão se perder, que tudo vai se perder, que a sua história vai acabar agora. Ei, lembre-se, existe uma igreja orando. E quando a igreja ora, você pode estar enfrentando o problema que estiver enfrentando. Se houver uma igreja orando, havia uma igreja orando, e era exatamente por isso, não era pela força de Pedro, não é que Pedro era melhor ou pior do que quem quer que seja, não, porque existia uma igreja orando, e essa igreja que estava orando, estava dando forças espirituais a Pedro, para se manter em paz. Aleluias! Não desperdice, não despreze o poder da oração que está na sua vida. Não despreze o poder da oração da igreja que você serve. Não despreze o poder da oração, porque verdadeiramente a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e você não consegue nada se não for por meio da oração. Você não consegue avançar se não for por meio da oração. Você não consegue vencer, você não consegue romper se não for por meio da oração. A oração da igreja é poderosa, a oração da igreja é grandiosa, a oração da igreja adentra as portas do inferno e liberta pessoas que estavam condenadas à morte eterna. Oh, aleluias! Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluias! Oh, aleluias! Talvez hoje você esteja com um grande problema. Talvez hoje Satanás diga para você: não tem mais jeito. Talvez hoje Satanás fale para você: acabou. Acabou.
Eu vim aqui para te dizer que onde houver uma igreja orando, há vitória. Onde houver uma igreja orando, há transformação. Onde houver uma igreja orando, há renovação espiritual da parte de Deus para a sua vida. Aleluias. Aleluias. Quantas vezes, irmãos, perdido em meus pensamentos, perdido naquilo que eu imaginava ser o fim, e de repente, como diz o poeta, não mais do que de repente, algo acontecia. E eu entendi que o que acontecia não era por minha força, não era pelo meu poder, não era por quem eu era, e muito menos por aquilo que eu sabia, pelos meus dons, pelas minhas habilidades. Não era. Havia alguém orando por mim. Eu hoje sou resultado da oração de alguém. Esta igreja é resultado da oração de muitas pessoas. Você é resultado da oração de muitas pessoas. E quando alguém olhando de fora diz, está tudo acabado, está tudo perdido, o Senhor enviou o anjo. Esse anjo aqui, diz o texto bíblico, o anjo do Senhor. Sobreveio o anjo do Senhor. Isso aqui é uma teofania, uma aparição de Deus na terra. Ou seja, o anjo do Senhor era o Senhor Jesus, que entrou ali naquela prisão. E resplandeceu uma luz. No meio das suas trevas há uma luz a resplandecer. E o nome dessa luz é Jesus. Jesus Cristo quer resplandecer a sua luz nas suas trevas. Em que Ele dobra o seu coração. Diz o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A sua vida está em trevas, você está em dificuldades, aí entenda. As trevas que você vive é porque a luz que é Jesus não está na sua vida. Na verdade, as trevas é uma grande mentira. Porque as trevas nada mais é do que a ausência da luz. As trevas nada mais é do que a ausência de Jesus. E as pessoas estão vivendo por meio de uma mentira. Que eu não posso, eu não faço, eu não sei, eu não tenho. Mas o problema não é você não poder, não fazer, não ser e não ter. O problema é que na sua vida está faltando a luz chamada Jesus. Se Jesus entrar, a sua história muda. E aqui está a grande questão. Resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. Quando Jesus dá esta palavra, levanta-te depressa, Ele está dizendo para você neste dia, levante-se agora. O momento é hoje. Talvez eu e você tenhamos ouvido aquela velha história: o meu tempo ainda não chegou. Ei, querido, o tempo se chama hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo é hoje. Jesus veio aqui para te dizer: levanta-te depressa. E olha o que diz o texto: e caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando você se levanta, as cadeias caem das suas mãos. Quando você se levanta em obediência ao chamado e à palavra do Senhor Jesus, você não tem mais prisões, não existem mais barreiras, não existem mais obstáculos contra você. Por quê? Porque você obedeceu a palavra que lhe foi dita pelo Senhor Jesus. Levante-se depressa. Quando você se levantar, as cadeias vão cair. Quando você se levantar contra isso que você está vivendo, em obediência ao mandamento do Senhor Jesus, as cadeias da sua vida vão cair. Aleluias! E seria muito bom se parasse por aí, ou seja, as cadeias caíram. Tá bom, Senhor. Ei,
Mas as cadeias não são o principal problema. As cadeias podem cair da sua vida, mas você ainda assim está dentro de uma cela, dentro de uma prisão. Esse é o grande problema. As cadeias haviam caído. Pedro tinha se levantado, mas ele ainda estava dentro da prisão. A obra não tinha sido completa. A religião serve muitas vezes para tirar as cadeias das suas mãos, as algemas das suas mãos, mas a religião não te tira das prisões. Por isso diz o texto bíblico: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade que liberta é Jesus, a verdade que transforma é Jesus, a verdade que faz tudo novo é Jesus. Ei, querido, não permita-se ficar com uma obra feita pela metade. Não é somente esta ordem que Jesus dá. E disse-lhe o anjo: se arrume. Toda libertação começa com a arrumação de uma bagunça. A libertação começa com a arrumação de uma bagunça. Qual bagunça você precisa arrumar na sua vida? Jesus não vai libertar de qualquer jeito. Jesus não vai fazer algo novo de qualquer jeito. Jesus não vai transformar de qualquer jeito. Por isso que ele diz: ei, se arruma, ata as tuas sandálias. E ele fez assim, versículo 8, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Isso aqui está falando sobre uma arrumação, sobre uma disposição, porque Jesus não vai te libertar de qualquer maneira. Jesus não vai te libertar para você achar que foi você que fez. Jesus vai te libertar para que você dê glórias a Ele. Não, Jesus mandou me arrumar, Jesus mandou me ajeitar. Mas isso, para você arrumar a bagunça, você tem que primeiro reconhecer que a sua vida está uma bagunça. Se você não reconhecer que a sua vida está uma bagunça, se você não reconhecer que você precisa arrumar a bagunça que está a sua vida, não tem libertação. Você pode até estar sem algemas, mas você está sem algemas dentro da prisão. Quer a libertação de Cristo? Arrume a bagunça que a sua vida se tornou. Existem bagunças na sua vida que precisam ser arrumadas. Bagunças que muitas vezes você não tem culpa. Muitas vezes as pessoas colocaram sobre a sua vida, na sua infância, na sua adolescência. A bagunça que alguém colocou precisa ser arrumada. O texto não informa, não fala sobre quem causou a bagunça. O texto fala o seguinte: arruma a bagunça. Eu não quero saber se foi pai, se foi mãe, se foi filho. Eu não quero saber quem foi. A bagunça está lá. Então vamos trabalhar para arrumar a bagunça? E olha que eu ouço isso todos os dias: arruma essa bagunça! Arruma essa bagunça! Aleluias! Oh, glórias a Deus! Tem que arrumar bagunça, meu filho! Arruma bagunça para a libertação chegar! Eita, Jesus é forte, Jeová. Deus está falando na terra. Arrume essa bagunça, meu santo. Arrume essa bagunça. O povo está rindo aqui. Tem que arrumar bagunça. Ah, meu pai. Fecha a tampa desse vaso. Oh, aleluia. É forte. Glórias a Deus. Versículo 9: saindo, seguia o anjo, e não sabia que era real o que estava sendo feito por ele, mas cuidava que via alguma visão. Pedro não sabia ao certo que era real ou não. Pedro estava meio que sonhando. Será que eu estou sonhando? Eu estava dormindo e agora eu estou seguindo o anjo. O que está vendo? Sabe o que é isso? Espiritualizar tudo. Deus nunca vai fazer algo na sua vida sem que você dê o primeiro passo. Se você der o primeiro passo em direção a Cristo, Ele dá o primeiro passo em direção a você. Se você der o primeiro passo em direção a arrumar essa bagunça, Jesus vai dar o primeiro passo em direção a você. Se você der o primeiro passo para mudar a sua história,
Jesus vai dar o primeiro passo para mudar a sua história. Você precisa dar o primeiro passo, não se esqueça disso jamais. Nem tudo é espiritualização, não. Falávamos aqui na nossa EBD. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente quer milagre, mas a gente não quer cumprir princípio. Quem provoca o milagre sou eu, quem provoca o milagre é cada um de nós, quem provoca o milagre é você. E quando você provoca o milagre, quando você cumpre o princípio, você está provocando o milagre. Porque há um poder em cumprir o princípio, há um poder tão grande em cumprir um princípio, que quando o resultado desse princípio cumprido vem, a gente não sabe explicar e a gente chama de milagre. É isso. A gente fica espiritualizando tudo. O que está acontecendo? Eu não sei. Oh, meu Deus, que coisa forte. É forte, é verdade. Mas Pedro aqui estava tendo uma experiência real e não soube discernir se era real ou espiritual. Porque na sua mentalidade era impossível ele ser liberto. Ninguém, nem Pedro acreditava que estava sendo liberto. Na sua mente, creio eu e conjecturo eu, que ele estava tão próximo da morte, que da sua mente talvez ele tenha sonhado. Eu estou sonhando com uma libertação. Mas ele não sabia o certo o que era. Talvez você esteja tão próximo da morte, da perdição, que Jesus está se levantando para libertar você. E você não sabe muito bem o que está acontecendo, se é espiritual, se é natural. O que importa não é se é espiritual ou se é natural. O que importa é que nesse exato momento, se você cumprir os princípios, o Senhor está agindo em seu favor. Se você cumprir os princípios, o Senhor Jesus estará agindo em seu favor. Aleluias! E tudo isso estava acontecendo por quê? Porque a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Muitas coisas eu experimento hoje, por meio da oração de pessoas que nos amam. Washington hoje, Patrícia hoje, Luísa hoje, é o resultado da oração de pessoas. Aleluias! É isso que a gente não consegue entender. A gente acha que é porque a gente pode, porque a gente é hiper espiritual, porque a gente é o cara. Ah não, eu sou hiper espiritual, por isso que está acontecendo isso. Não é, é porque existe alguém orando por você. Aleluias! Aleluias! Versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Isaías diz assim: eu irei adiante de vós. Aleluias! Eu endireitarei todos os caminhos tortos e despedaçarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, para que você saiba que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. O Senhor Jesus está despedaçando portas de bronze e ferrolhos de ferro, pelo simples fato de estar na sua vida. E se o Senhor Jesus estiver na sua vida, toda e qualquer porta de bronze, todo e qualquer ferrolho de ferro será despedaçado. O jugo é despedaçado pela unção. Pedro estava seguindo ao Senhor Jesus, e diz o texto bíblico que ele passou pela segunda, ele passou pela primeira, ele chegou à porta de ferro que dá para a cidade, para a liberdade. E ele não fez força, a porta se abriu por ela mesma. Ei, querido, se o Senhor Jesus estiver na sua vida, você não precisa fazer forças para a libertação. A libertação chega pelo simples fato de Jesus estar na sua vida. Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer libertar a tua família, Ele quer libertar a sua casa, Ele quer libertar os seus. O Senhor Jesus na sua vida vai garantir que as portas de ferro se abrirão por si próprias. Oh, aleluias! As portas de ferro estão se abrindo, querido. As portas de ferro estão se abrindo porque Jesus está na sua vida. Aleluias! Aleluias!
E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Oh, glórias a Deus. É muito simples, querido. Chega um momento que você tem que caminhar com suas próprias pernas. E Jesus se aparta de Pedro, porque ele tinha mais um assuntinho para resolver. Diz assim o texto, versículo 11. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Veja, muitos estavam reunidos e oravam, a igreja estava orando. Pedro recebeu um milagre. Pedro viveu o sobrenatural de Cristo, o sobrenatural de Deus. E o que ele faz? Ele vai para a praia? Ele vai jogar bola? Ele vai para o churrasco? Não. Ele vai para a igreja. Para quê? Para dar testemunho do que Deus fez. Ai, decando, eleva, chorica. Ei, querido! Quando Deus te dá uma vitória, vai para a igreja dar teu testemunho. Para que a tua fé, aquilo que tu fez, aquilo que Deus fez na tua vida, abençoe muitas outras vidas. Aperfeiçoe a fé de outros irmãos. Pedro não foi para a praia. Pedro não foi dormir até tarde, porque domingo era o único dia que ele tinha para dormir, não. Pedro foi lá para a igreja para dar um testemunho, ó. Jesus fez isso aqui na minha vida. Ele mudou a minha história e quer mudar a tua história também. Aleluias. E aqui acontece um negócio engraçado. Versículo 13. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmara que assim era. E diziam: é o seu anjo. Ou seja, a igreja estava orando por uma resposta, mas não acreditava na resposta. Não acreditava na resposta. Porque chega um momento nas nossas vidas que nós nos cansamos. Nós oramos tanto, intercedemos tanto, acreditamos tanto numa conversão, numa resposta, numa transformação, no que quer que seja. A gente continua orando por protocolo. A gente continua orando porque disseram para a gente que a gente tem que continuar orando, que a gente tem que orar. Mas a gente não acredita na resposta. A gente não acredita mais, aleluias, naquilo que Deus pode fazer. A gente não acredita mais que Deus pode reverter todo e qualquer impossível e trazer aquela resposta que a gente espera. A gente não acredita mais nisso. Por quê? Porque a minha realidade se impõe. Ei, querido, mas não é a sua realidade que tem que se impor. O que tem que se impor é a verdade de Deus. Muitas vezes nós temos problemas com pecadores. Não são os pecadores que têm problema conosco, nós que temos com eles. A gente se esquece da nossa condição. A gente vê o familiar nas drogas, no álcool, na bebida, no adultério, no homossexualismo, no lesbianismo, na mentira, na fofoca, ou qualquer outro pecado desses. E a gente abre as nossas bocas e diz: não tem mais jeito não, só Jesus. Claro, verdade. Jesus é o jeito que dá jeito naquilo que não tem mais jeito. Óbvio. Ou então a gente diz a clássica, a oração do derrotado. Qual é a oração do derrotado, pastor? Conhece a oração do derrotado? Você conhece a oração do derrotado? Não? Vou te dizer qual é a oração do derrotado. Já entreguei nas mãos de Deus. Tu entregou nas mãos de Deus uma órfã, tu desistiu de orar. Seja pelo menos sincero, desistiu de orar. Não, entreguei nas mãos de Deus para dar uma visão espiritual. Essa é a verdade. Já entreguei nas mãos de Deus. Não entregou nas mãos de Deus nada. Você não acredita que Jesus possa fazer um milagre. Aí a gente olha para essas pessoas, especificamente para os nossos familiares, que são quem estão mais próximos de nós, e a gente diz: olha lá, é um cachaceiro, é um drogado, é um isso, é um aquilo outro, é uma prostituta, é um ladrão. Mas sabe o que a minha Bíblia me diz?
Sabe o que esse livro me diz? Que Deus não vê como o homem vê. Nós vemos como traficante, como ladrão, como assassino, como cachaceiro, como drogado, mas Jesus vê como remido do Senhor, como lavado pelo sangue dele. É preciso apenas que essa pessoa descubra que Jesus proveu todo o perdão para todos os pecados que ela cometeu e ela aceite esse perdão que ele proveu. Aí é que está a questão. Quando essa pessoa descobrir que Jesus já perdoou todos os pecados dela, ela muda a história dela. Aí ela deixa de ser cachaceiro, drogado, enrolão, embrulhão, 7-1, tudo de ruim, tudo que não presta, para ser filho. Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, versículo 7. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Deus não está vendo um drogado. Deus está vendo um obreiro. Deus não está vendo um afastado dos caminhos do Evangelho. Deus está vendo um pregador. Deus não está vendo uma lésbica. Deus está vendo uma missionária. Deus está vendo um servo. Deus está vendo um filho. Deus está vendo um amigo. Quem vê a pessoa pelo pecado somos nós. Nós que chamamos as pessoas pelos seus pecados. E Deus chama pelo nome. Essa é a grande verdade. A gente falha. É por isso que eu te disse que nós temos mais problemas com os pecadores do que os pecadores têm problema conosco. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Nós temos mais problemas com os pecadores do que os pecadores têm conosco. A igreja não acreditou na oração, a igreja não acreditou na resposta. Eles se espantaram quando viram a Pedro. Que isso? Estou aqui. Você estava orando por causa de que mesmo, hein? Estou aqui. E para finalizar, eu quero que você vá lá para o versículo... cadê? O versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Lembra de Herodes lá? Foi o cara que prendeu e matou a Tiago e queria prender a Pedro? Então, diz assim: e no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E com medo de bichos expirou. Sabe o que é isso aqui? Aquele rei que matou a Tiago e iria matar Pedro, assentou-se diante do povo do tribunal para julgar. E quando ele abriu a boca, as suas palavras não eram palavras de glórias a Deus. As suas palavras eram palavras de autoexaltação. As suas palavras eram palavras de autoexaltação, palavras que enalteciam o seu próprio poder. E aí o povo se levanta. O povo diz: eu não quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a voz de Deus. Aí está o grande problema. Querido, a voz do povo nunca foi nem nunca vai ser a voz de Deus. Nem sempre vai bater. Nem sempre a voz do povo bate com a voz de Deus. E por que, pastor, o senhor está me dizendo que a voz do povo não é a voz de Deus? Porque o povo quer ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Quando o povo ouve a voz de Deus, aí eles reproduzem a voz de Deus. A voz do povo só será a voz de Deus se o povo antes ouvir a voz de Deus. Não se engane. Povo nenhum quer ouvir a tua voz. Povo nenhum quer ouvir as suas habilidades de oratória e de comunicação. O povo quer ouvir a voz de Deus. O povo, quando ouve a voz de Deus, cresce forte e sadio. E o povo reclama: chega, Herodes, eu não quero mais ouvir a tua voz. Eu não quero saber que você é o bonzão. Eu não quero saber que você é o cara, que você é o bambambam. Eu quero ouvir a voz de Deus. E diz o texto que o mesmo anjo lá, o Senhor Jesus, que libertou a Pedro, feriu Herodes. Ele morreu com medo de bicho, porque não deu glória a Deus. Deus vai cobrar de todo aquele que se levantar para tocar na glória dele, porque a glória dele ele não divide com ninguém. Se você está tocando na glória de Deus, cuidado.
Deus está se levantando contra todos aqueles que querem tocar na glória dele. Existia um querubim ungido que fez isso, e hoje está condenado para sempre. Não vá pelo mesmo caminho dele. A glória é de Deus, ele não vai dividir com você nem com ninguém. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para que nós participemos agora do corpo e do sangue de Cristo. A pastora Patrícia vai ministrar aqui a ceia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. Amém. 1 de Coríntios capítulo 11. Diz assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Os elementos da ceia, o pão e o suco da uva, não representam de maneira nenhuma o corpo e o sangue de Cristo, ou melhor dizendo, não são de maneira nenhuma o corpo e o sangue de Cristo, como alguns informam. Pode vir aqui, irmã Luísa, por favor. Não são. Na verdade, eles são um memorial ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pode pegar. Glórias a Deus. Só que ele deixa um aviso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se você de repente hoje vai participar da ceia, mas queria participar da ceia, mas você tem algum problema, acerte-se com ele e participe da ceia do Senhor. Porque é um momento memorial, onde nós nos lembraremos do que foi feito em meu e em seu favor, na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eis aí o pão, o suco da uva, que é um memorial para o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Senhor, nós participamos da sua mesa hoje, celebramos o teu sacrifício naquela cruz, e te damos graças e te damos glórias por tudo que o Senhor fez, por esta vitória que o Senhor nos garantiu naquela cruz. Senhor, em nome de Jesus, manifesta cada dia mais a tua presença em nossas vidas, para que nós possamos anunciar ao mundo que tu vives eternamente. Pode passar os elementos em nome de Jesus, irmã Luísa. Glórias a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Glórias a Deus. Aleluia. Levante o seu pão em o nome de Jesus. Primeiro você vai abrir aí. Foi embalado aqui para não ter nenhum contato. Glórias a Deus.
Sem contato manual. Epa. Levante o seu pão. Pai, estamos aqui celebrando a tua ressurreição. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu aquela cruz. O Senhor morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida, a vida do próprio Deus. Por isso nós hoje te celebramos e fazemos um memorial a ti, participando do teu corpo. Participe do corpo de Cristo. Aleluias. Lembre-se que aquela dor não foi em vão. Aquela cruz, todo o sofrimento de Cristo naquele lugar, não foi sem razão. Foi para que hoje você estivesse celebrando a vida do próprio Deus. Aleluias. Levante seu cálice. Glórias a Deus. Pai, eis aqui o teu sangue que é vertido em favor de todos aqueles que creem na tua salvação. Senhor, que o teu sangue continuamente continue a nos cobrir e a nos manter marcados pela sua rica e gloriosa presença. Participe do cálice em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Amém? Glória a Jesus. Vamos agora para o momento dos dízimos e das ofertas. Um momento onde também, glórias a Deus, adoraremos ao Senhor aqui na CEAR. Todos nós receberemos o envelope. Por quê? Porque dízimo e oferta é algo que diz respeito apenas a você e ao Senhor Deus. Amém? Diz assim Gênesis no capítulo 1, versículo 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fez a mim e a você segundo a imagem e a semelhança dele. Pode passar os envelopes, irmã Luísa. A imagem e a semelhança dele. Aleluias. Glórias a Deus. E a imagem e a semelhança do Senhor falam a respeito do seu caráter e da sua natureza. A natureza do Senhor Deus é uma natureza de prosperidade. A natureza do Senhor Deus não é uma natureza de escassez. Disse ele: frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Queridos, isso fala sobre prosperidade. Você frutifica, você multiplica, você enche a terra e você a sujeita. Sabe o que é isso? Deus está falando o seguinte: a minha natureza é de multiplicação. A minha natureza é de prosperidade. A minha natureza é de domínio. Que isso, pastor? Deus é um Deus de domínio, de dominação? É, porque Ele é o rei de um reino eterno. Chegará o dia em que todos nós, sem exceção, dobraremos o joelho diante do rei. E chegará um momento também
onde todos nós viveremos a prosperidade eterna, crescimento sobre crescimento e crescimento sobre crescimento. Deus nos fez com a sua natureza. E a natureza de Deus é doar, é abençoar, é fazer crescer, é multiplicar. E isso fala sobre os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas doações. Por quê, pastor? Porque Deus quer que em tudo você manifeste a natureza dele. Porque quando você manifesta a natureza de Deus, Deus se faz presente. Deus não fala sobre quantidade. Deus fala sobre princípio. Observe os princípios, que Deus vai fazer um milagre. Amém? Vamos pegar aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas. As pessoas